O astral inferior está repleto de espíritos que adquiriram vícios quando encarnados e, na situação em que se encontram, dispõem de um só meio de satisfazê-lo: é o de se encostar aos seres encarnados também viciados, para junto deles, em ação vampiresca, se saciarem, associando-se intimamente a seus corpos físicos e os seus sentidos. Assim, o que foi jogador inveterado põe-se junto à mesa do jogo, encostado àquele por quem nutre maior simpatia, passa a intuí-lo para que faça os lances que lhes aprazem e fica enraivecido quando as intuições não são captadas. Outros espíritos, igualmente viciados no jogo, passam a influenciar outros jogadores encarnados e a peleja astral em torno deles segue muito grande, estimulada por impropérios e imprecações. As figuras dos espíritos do astral inferior costumam ser de repelente aspecto, vítimas dos pensamentos que acalentam, amarrados na lama pestilenta do vício. Idêntico fenômeno se opera com os espíritos do astral inferior, que, quando encarnados, foram alcoólatras ou se sentem ressequidos e com um desejo incontrolável de ingerir bebidas fortes e embriagantes, a que se acostumaram, e para satisfazer esse desejo se apegam aos ébrios do plano físico e de tal forma conseguem justapor o seu corpo astral ao corpo físico do encarnado que também é viciado, que passam a sentir como se encarnados estivessem. O espírito, o sabor do álcool e o efeito atuante da bebida ingerida. Deste modo, se satisfazem e continuam alimentando o vício. Assim também acontece com os que fumam ou se entregam a qualquer outro vício. Há vícios maiores e menores, mas sempre são vícios. Os espíritos viciados do astral inferior estão sempre próximos dos encarnados, à procura daqueles que possuam vícios iguais a eles. Os que não têm vícios não lhes interessam, ficando assim livres dessa péssima assistência e influência. Por aqui se vê quando os seres encarnados, possuidores de vícios, estão expostos a um duplo malefício, o de ordem material e o de ordem moral, ficando sujeitos não só à ação perniciosa e destruidora da saúde e da resistência física, como recebem as contaminações de duas origens de obsessores, seja pela acumulação de fluidos deletérios, seja pela ressonância de vibrações inferiores. O viciado é, pois, um polo de atração das forças inferiores. Ele as alimenta, as mantém em torno de si, recebe as suas intuições e acaba modificando o seu modo pessoal de ser para tornar-se um reflexo delas em suas manifestações. O vício é um dos promotores do suicídio lento, por contribuir direta ou indiretamente para o encurtamento da vida, uns atingindo frontalmente a estrutura orgânica do indivíduo, outros corroendo a alma e produzindo manchas no perispírito, que só no curso de outras vidas irão desaparecer. O viciado, de um modo geral, não escapa ao estágio no astral inferior. Após a desencarnação, por estar o seu corpo astral impregnado de efeitos do vício, e só no astral inferior existem formas vibratórias suficientemente baixas para absorver tais efeitos, o que se dá um tempo mais ou menos longo, conforme a natureza do vício.
a sua intensidade e os males que produziu. O vício é, pois, um hábito pernicioso que leva o espírito a sofrer os danos morais e físicos dele decorrentes, com os quais muito retarda a sua evolução. A permanência de forças astrais inferiores junto à pessoa do encarnado predispõe-na a adquirir manias, a contrariar os bons princípios, a indispor-se com terceiros, a perder a capacidade de ação própria de pensar e agir com independência, a tornar-se intolerante e enfadonha, deixando escapar as melhores oportunidades da vida. Numerosas infelicidades que poderiam ser evitadas ocorrem na vida em consequência da ação funesta do astral inferior. Logo, é profundamente condenável todo e qualquer costume que proporcione contato com esses espíritos infelizes da baixa camada atmosférica, que não são visíveis aos olhos da carne, mas que são tão reais como os demais seres encarnados. O vício alquebra o vigor espiritual pela razão de sintonizar-se com correntes contrárias, impedindo assim que tal vigor se manifeste com a sua maior potencialidade. Quem não estiver ao lado do bem está infalivelmente ao lado do mal, porque não há ponto intermediário neutro para a pessoa se colocar. Como o vício não está do lado do bem, por motivos óbvios, está do lado do mal, e consequentemente também está do mesmo lado quem estiver submetido a ele. Combater o vício é, pois, um dever cristão que precisa ser reconhecido e aplicado. Ele se infiltra traiçoeiramente nas criaturas desprevenidas que não se dão ao hábito de raciocinar sobre os seus riscos, apoderando-se delas, e estas passam a defendê-lo depois para justificar o seu vício. Olhando o aspecto econômico da questão, atua o vício como fator de desperdício. Ao tomar-se, para exemplo, o vício do fumo, constata-se que o dinheiro gasto numa existência humana com esse vício, levando-se em conta as fórmulas normais de capitalização e admitindo-se que diariamente fosse depositada em organização bancária, a importância despendida com ele e seus acessórios daria em média por pessoa fumante o necessário para adquirir uma propriedade, ou seja, uma residência para os seus herdeiros. É um valor econômico apreciável que cada viciado no fumo queima diariamente em prejuízo da família e, sobretudo, da saúde. Depois de desencarnado, pode o indivíduo saber e saberá na certa exatamente quanto desperdiçou durante a vida terrena com o vício que manteve, já que todos os atos, por menores, por mais insignificantes que sejam, ficam indelevelmente registrados. Verá então quais os benefícios que deixou de prestar aos seres seus afins ou colaterais dependentes, pelo desperdício causado pelo vício. Os ricos que são viciados verão que não estiveram à altura de fazer bom uso da riqueza e poderão preparar-se para uma nova existência de pobreza, quando melhor verificarão quais as aplicações que devem ser dadas às riquezas. O indivíduo que gasta os seus recursos com o vício não tem o direito de reclamar que ganha pouco e que o dinheiro não chega, uma vez que na senda da evolução cada um deve esforçar-se por não ter apegos às coisas terrenas, de modo algum a de andar no vício, que é o mais lamentável de todos os apegos. As pessoas fúteis têm uma inclinação acentuada pelo vício e, quando não se deixam
arrastar pela atração do ópio, da cocaína, da maconha, entregam-se ao fumo, muitas vezes por parecer-lhe um hábito elegante. De elegantes desse tipo está repleto o astral inferior. Estas advertências objetivam alertar o espírito do bem intencionados para que meditem sobre o caso e se disponham a preparar dias melhores para o futuro, nos quais não devem constar registros de práticas viciosas. Para entrar no caminho da espiritualidade, uma das condições é a de poder sentir repugnância pelo vício, desprezá-lo, mantendo-o à distância. A aversão pelo vício é uma questão de princípio, de formação moral, de compreensão espiritual. Todos os acontecimentos na vida têm a sua origem e são dependentes da lei de causa e efeito. Os vícios são o efeito e a causa é a falta de conhecimento da vida espiritual. Os vícios terão de desaparecer com a evolução dos seres. Eles atestam, enquanto prevalecem, condições deficientes no estado evolutivo. É indispensável que a criatura reconheça essa inferioridade antes de poder desejar a sua extinção. A campanha contra o vício não poderá esmorecer. Aqueles que estiverem seguros de que os vícios constituem um erro de conduta na Terra devem opor-se à sua sobrevivência, sempre que a oportunidade se apresente. A toda criatura assiste o dever de combater os males, e o vício é um deles. Não se pense egoisticamente que o mal que não nos atinge não nos deverá preocupar. Todos somos membros da grande família humana e é preciso zelar pela humanidade. Os vícios podem ter várias consequências negativas em diversos níveis da vida da pessoa, afetando não apenas o corpo físico, mas também o emocional, mental e espiritual. Algumas das principais consequências dos vícios, de acordo com a perspectiva espiritual, incluem desequilíbrio energético. Os vícios podem criar desequilíbrios nos corpos sutis ou energéticos da pessoa, resultando em bloqueios e distorções em seu fluxo de energia vital. Distanciamento da essência espiritual. Os vícios podem desviar a atenção da pessoa de sua verdadeira essência, levando-a a se identificar mais com os desejos materiais e as necessidades do ego. Perda de propósito. Os vícios podem fazer com que a pessoa perca o sentido de propósito e significado na vida, uma vez que sua atenção e energia são direcionadas para a busca do objetivo do vício. Dificuldades nos relacionamentos. Os vícios podem levar a problemas nos relacionamentos com outras pessoas, pois a pessoa pode priorizar o vício em detrimento das conexões interpessoais saudáveis. Perda de consciência. Os vícios podem levar a estados de inconsciência e distração, impedindo que a pessoa se torne plenamente consciente e presente no momento atual. Sofrimento mental e emocional. Os vícios podem causar sofrimento mental e emocional, como culpa, vergonha, ansiedade e depressão, à medida que a pessoa percebe os efeitos prejudiciais do vício em sua vida. Degradação do corpo físico. Os vícios podem levar a problemas de saúde física, uma vez que substâncias ou comportamentos nocivos podem afetar negativamente o corpo. Karma e impacto espiritual. Os vícios podem levar ao karma. A espiritualidade diz que nossas ações têm consequências e que o acúmulo de karma negativo pode ocorrer quando cedemos a vícios e comportamentos prejudiciais a nós mesmos e aos outros. Esses são apenas algumas consequências do vício. E como se livrar dos vícios? O que fazer para acabar com esse mal? A espiritualidade pode desempenhar um papel importante no processo de se livrar dos vícios.
pois oferece uma abordagem holística que abrange aspectos físicos, emocionais, mentais e espirituais. Aqui estão algumas orientações espirituais que podem ajudar neste processo. Autoconhecimento. A espiritualidade encoraja o autoexame e a reflexão sobre as causas subjacentes do vício, a entender as emoções, traumas e padrões de pensamento que podem estar alimentando o vício. É possível trabalhar na raiz do problema. Meditação. A prática da meditação pode ajudar a aumentar a consciência do momento presente e a desenvolver um maior equilíbrio emocional. Isso pode ajudar a reduzir a impulsividade e a lidar melhor com os gatilhos e desejos associados ao vício. Conexão espiritual. Cultivar uma conexão espiritual ou fortalecer sua prática religiosa pode fornecer um senso de propósito e significado na vida, reduzindo a necessidade de buscar satisfação nos vícios. Serviço aos outros. O serviço desinteressado pode ser uma forma poderosa de quebrar o vício, pois ajuda a direcionar o foco para além do eu, proporcionando uma sensação de realização e bem-estar ao ajudar aos outros. Comunidade de apoio. Participar de grupos espirituais ou de apoio que compartilham valores semelhantes pode oferecer um ambiente solidário e encorajador para superar os vícios. A conexão com outras pessoas que passam por experiências semelhantes pode ser muito benéfica. Gratidão. Cultivar uma atitude de gratidão pode ajudar a focar nas coisas positivas da vida e a valorizar mais as bênçãos que se tem, o que pode diminuir a atração pelos vícios como uma forma de escape. Terapias holísticas. Algumas práticas espirituais e terapias holísticas, como acupuntura, reiki, yoga e outras, podem ajudar a equilibrar o corpo e a mente, apoiando o processo de superação dos vícios. É importante lembrar que cada pessoa é única e o caminho para se livrar dos vícios pode variar para cada indivíduo. Se o vício for severo, é importante buscar ajuda profissional de terapeutas, conselheiros ou profissionais de saúde especializados em tratamento de dependência.